Boa noite, minhas caras, boa noite, meus caros. Vamos continuar, então, nossa disciplina, tá? De teoria do conhecimento. E hoje, como eu estava avisando para vocês, antes a gente vai ler o Descartes. Né? Vamos começar a ler o Descartes. Vocês se lembram? Deixa eu fazer o PIN aqui. Vocês se lembram, né, que no nosso último encontro antes da CIEP eu conversei um pouco, fiz uma introdução muito rápida ao Descartes, né? Então, sobretudo de alguns aspectos históricos ligados ao momento em que o Descartes está e também de alguns temas ou conceitos que vão se tornar centrais a partir do Descartes, né? Não foi nada muito aprofundado porque nosso interesse não é uma história da filosofia moderna, mas é uma investigação da teoria do conhecimento a partir dos filósofos modernos, né? Então, a gente focou em algumas coisas e deixou outras de lado. Agora, o que a gente vai fazer hoje é ler o texto, e eu quero que a gente, ao ler o texto, encontre, né, essas discussões que eu vim apresentando para vocês, né, os conceitos com os quais a gente vem se familiarizando já desde a leitura do Platão, já desde as aulas do primeiro semestre, né? E também a gente vai usar, né, como já combinado, aquela edição do Bonjour. A edição do Bonjour tem algumas vantagens, porque tem um comentário, né, então todos os textos lá, a gente não precisa ter um monte de arquivinho de PDF e depois não achar na hora, né, mas ela também tem algumas limitações, né. A primeira delas, que vocês vão ver, né, é que tem uma abordagem bastante particular, né, da história da filosofia e, portanto, também um recorte bastante particular, né, nos interesses que conduzem o livro. Tá? Eu vou já projetar o livro para vocês, para já ir mostrando um pouco para vocês por que eu estou dizendo isso e explicar isso com o texto, ok? Então, o texto é o Bonjour, né? O texto é o Bonjour, né? E a página lá é a 71 do PDF, né? 73 do livro. Deixa eu projetar aqui. Então, aqui vocês têm aí o texto, né? Que também vocês devem ter aí no computador de vocês. E assim, por que eu disse que é uma leitura particular, assim, com um certo foco da história da filosofia, por exemplo, do Descartes, né? Primeiro, pela pergunta que se coloca aí, né? A gente está vendo que o problema do conhecimento, a pergunta do conhecimento, né, ela vai adquirindo sentidos diferentes ao longo da história, né? Enquanto lá na antiguidade a gente encontra, sobretudo, uma tentativa de definição do que é o conhecimento, né? Na modernidade, a gente vai ver, né, é o que a gente está começando a fazer agora, vai se desenvolver propriamente um problema epistemológico a respeito do conhecimento, né, da natureza, alcance e limites do conhecimento, que ainda não é o problema que a gente encontra dessa forma nos gregos. Tá? Bom, e o modo como os analíticos, hoje os filósofos analíticos, Bonjour é um filósofo analítico, é um filósofo, ele tem teses sobre em filosofia da mente, em metafísica, tá? Ele defende uma certa visão de mundo, né? Os filósofos analíticos normalmente acentuam certos aspectos dentro da história da filosofia. E no caso de Descartes, tá? Isso é absolutamente notável, né? Aliás, Descartes é um dos autores que, seja na tradição continental, seja na tradição analítica, as pessoas fazem ele dizer coisas que às vezes ele não disse e sempre interpretam o Descartes a partir daquilo que interessa a eles, né? Digamos, com os óculos da época, com os óculos do problema. Há pouco tempo atrás saiu um livro, teve um curso, inclusive, aqui do professor francês que veio para a Unioeste, né? E esse curso desse professor chamava Descartes não disse, tá? E, bom, por que um curso chamado Descartes não disse? Porque a maior parte das coisas que o sentido comum, não o sentido comum, mas o sentido mais ou menos educado, né, de uma pessoa que tem um certo conhecimento de quem foi o Descartes na história, aquilo que se atribui ao Descartes historicamente não coincide exatamente com aquilo que a gente encontra nos textos, né? Por exemplo, vocês ouvem falar muito de cartesiano, né? E cartesiano é usado em sentido de positivista, científico, né? Nada mais distante do que o Descartes, como nós veremos, né?
Às vezes, o Descartes é usado, a gente fala, assim, muito cartesiano, no sentido de alguém que privilegia a razão e ignora a emoção. Bom, Descartes tem um livro chamado que é um tratado das paixões, em que ele analisa esse componente fundamental do ser humano, né, que é a vontade, que é o desejo, né, e os sentimentos, né, aquilo que nos afeta. Bom, e ele desenvolve uma teoria, uma antropologia, na qual os sentimentos são uma parte essencial da sua filosofia, né, as paixões. Se a gente for examinar, por exemplo, a teologia cartesiana, né, a gente vai ver que, primeiro, ele é muito mais ortodoxo do que parece, né? Ele não é aquele vanguardista inovador que rompe com todos os dogmas da igreja, como às vezes é apresentado, né? E, inclusive, né, depois eu contextualizo, enfim. Enfim, o Descartes ele é associado com a visão ingênua de Descartes associa com ele clichês de manual, né, que não correspondem de fato aos textos, tá? Essa introduçãozinha aqui ao Descartes é um exemplo disso que eu estou falando, tá? E vou mostrar como. Bom, por exemplo, porque ele reduz o Descartes, como é que ele reduz o Descartes? Ele trata o Descartes, ele toma o Descartes como alguém que está preocupado, primeiramente, com a pergunta que aparece aí: temos conhecimento do mundo exterior? Interrogação. Bom, por que isso é uma pergunta filosófica? Por que essa é a pergunta que interessa ao Bonjour colocar aí? Porque, dentro da tradição analítica, né, você privilegia certos tipos de abordagem do conhecimento. E o problema do mundo exterior é um problema clássico que está no nascimento da filosofia analítica. Tá? Não é um problema que aparece com os filósofos analíticos, obviamente, porque a gente vai ter ele, por exemplo, em Descartes. Em Kant, nós temos, por exemplo, na segunda edição da Crítica da Razão Pura, ele adicionando, acrescentando toda uma seção que se chama a refutação do idealismo. O idealismo aqui é a tese de que o mundo exterior não existe, né? O mundo exterior se reduz às nossas representações ou às nossas ideias. Tá? Bom, se vocês olharem o nascimento da filosofia analítica, lá, virada do século XIX para o século XX, Russell, Moore, mas também Stout, os caras lá de Cambridge, e assim por diante, eles estão debatendo a existência do mundo externo. Tá? Tem o famoso argumento do George Edward Moore, em que ele fala: como é que eu provo que o mundo externo existe? Eu provo que o mundo externo existe porque aqui está uma mão e aqui está outra mão. Tá? Bom, então, por que esse ceticismo sobre o mundo externo está na origem da filosofia analítica, ou é uma das primeiras preocupações epistemológicas na história da filosofia analítica? Até hoje, esse é, digamos assim, a porta de entrada privilegiada para a discussão do conhecimento. Isso tem a ver também, então, com aquilo que caracteriza uma certa parte da filosofia analítica, pelo menos no seu nascimento, que é uma certa atenção ao senso comum. O Moore é chamado de o filósofo do senso comum, às vezes, né? O Russell fala que a gente tem que ter um robusto senso de realidade. E vocês se lembram, quando a gente estava lendo lá o Platão, eu disse para vocês, olha, é paradoxal, né, que o Platão discuta o conhecimento e simplesmente ele deixe de lado, ele descarte em algumas poucas linhas a totalidade do conhecimento sensível, do conhecimento da experiência. Por quê? Porque para nós, homens comuns, que vivemos todos os dias os nossos afazeres, a experiência mais direta e mais certa que nós temos de conhecimento é aquela do mundo externo. É olhar pela janela e ver que está chovendo. É atender o telefone, ouvir uma voz e saber quem é. Nós ganhamos, a certeza que nós obtemos nos sentidos parece ser aquela mais direta, imediata e confiável. Bom, quando a gente começa a examinar filosoficamente, vocês se lembram disso, parece que não é bem assim. Tem os argumentos dos erros dos sentidos, as ilusões e assim por diante, que a gente vai reencontrar aqui o tempo todo em Descartes. Tá? E presta atenção nessa palavra que eu usei, tá? Reencontrar. A novidade do Descartes não está em, digamos assim, quebrar qualquer barreira que jamais tenha sido quebrada ou inventar um modo completamente novo de fazer filosofia.
a importância do Descartes talvez está mais no fato de que ele é um catalisador de muitas tendências, de muitas ideias. Ele é aquele que vai conseguir dar uma forma literária, vai ter uma influência decisiva que, digamos assim, então aglutina, catalisa uma série de ideias, uma série de modos de pensar o conhecimento que estavam ali em germe no comecinho da filosofia moderna, na passagem, então, que eu expliquei para vocês na última aula, né, da Idade Média para o humanismo e do humanismo do Renascimento até a modernidade, né, esse período entre 1450 e 1650, mais ou menos, né? O texto de Descartes que a gente está lendo é de 1641, né? A data que se dá para o início da modernidade filosófica, muitas vezes, é o discurso do método, que é de 1637. Então, 1450, 1650, esses 200 anos são esse momento de transição, de nascimento, de formação da filosofia moderna e também, vocês se lembram, da ciência moderna, né? Copérnico publica seu texto da Revolução das Ordens Celestes em 1543, Galileu está publicando lá na década de 1620, 1630, quase contemporâneo de Descartes, né? Alguns aninhos antes, né? Enfim. E esse período, então, ele, digamos assim, ele iria produzir um Descartes, e produziu o Descartes. Mas se não fosse Descartes, seria outro filósofo, que seria aquele que, digamos assim, daria esse passo para mudar, para dar uma nova direção à história da filosofia. Tá? E eu estou dizendo isso porque, se vocês forem ver, então, bom, o problema de Descartes é um problema muito mais amplo e muito mais profundo do que simplesmente nós temos conhecimento do mundo exterior, né? E talvez, vocês vão ver, o problema de Descartes não seja primariamente um problema epistemológico, como vão dizer o Lawrence Bonjour e a Anne Baker aqui, tá? Vejam só, por exemplo, o que eles vão dizer, que assim, se vocês forem dar aula no segundo grau e quiserem usar essas explicações, não tem problema, mas vocês são estudantes de filosofia, né? Vocês supostamente têm que saber filosofia melhor que as pessoas que vão aprender filosofia lendo um manual, ou Mundo de Sofia, ou vem num café filosófico e assim por diante. Então, por isso que eu quero mostrar, eu acho importante apontar essas imprecisões, né? Ou pelo menos o fato de que o uso de certos termos, certos clichês, limita a nossa compreensão do filósofo, né? Vocês se lembram que em um certo momento eu disse para vocês que o interessante de ler a história da filosofia não é encontrar aquilo que é igual a nós, como muitas vezes os historiadores analíticos fazem, mas talvez justamente encontrar aquilo que é diferente de nós, né? Aquilo que um pensamento que é outro em relação ao nosso. Então, vejam só, eles fazem uma leitura que é tipicamente, você vai encontrar ela repetida em inúmeros manuais de história da filosofia, de introdução à filosofia, britânicos, americanos, australianos, dos anos 30 ou 40 até hoje, tá? Tem livros excelentes que foram escritos dentro desse modo de compreender o Descartes, por exemplo, o livro do Harry Frankfurt, que é Demons, Dreamers and Madmen, né? Demônios, Sonhadores e Loucos, né? Ou, por exemplo, as leituras do Dennett, do Descartes, e assim por diante, tá? Mas, mesmo assim, é uma leitura que, digamos assim, tem suas limitações. Então, vejam só, ele vai falar, olha, Descartes é chamado de o pai da filosofia moderna, porque diversos temas, dos problemas centrais da filosofia moderna, aparecem primeiramente na sua obra, tá? E não, elas não aparecem primeiramente na sua obra. Quase tudo que a gente encontra em Descartes pode ser encontrado, pode ser reconduzido de um modo ou outro a autores que vieram antes dele, tá? A gente tem, por exemplo, estudos, já citei, do Gilson, o Índice Escolástico Cartesiano, o Comentário aos Cursos do Método, que basicamente mostram o quanto Descartes está simplesmente continuando, partindo, elaborando a tradição medieval dentro da qual ele se formou. Mas a importância do Descartes não é ele ser o pioneiro em cada uma dessas ideias. É pela primeira vez a gente tem um filósofo que tenta juntar essas ideias de um modo consequente, né? E também, mais uma vez, com uma roupagem linguística, literária, nova. Isso eu acho que explica muito do sucesso do Descartes depois dele, né? A mudança no vocabulário, no modo de fazer filosofia. Quando vocês leem Soares ou Tomás de Aquino, vocês têm um tipo de texto. Quando vocês leem Descartes, vocês têm outro tipo de texto, que talvez seja mais
agradável, certamente é mais interessante para o homem comum interessado em filosofia. Então, vejam só. Por que ele é o pai da filosofia moderna? Porque aparece de modo mais fundamental a insistência em começar com questões sobre conhecimento em vez de questões sobre a realidade. Tá? Tudo bem, ele fala, ó, mais insistentemente. Ele está reconhecendo que não é o primeiro. Por quê? Porque a gente encontra preocupação com o conhecimento antes de preocupações metafísicas em inúmeras outras obras. Tá? Para citar o exemplo mais óbvio, a metafísica do Aristóteles, que começa, né, com a famosa frase: todo homem deseja naturalmente conhecer, prova disso é o prazer que encontramos na visão, né? Parafraseando a primeira frase, é sobre o conhecimento. A gente tem passagens inteiras na metafísica de Aristóteles que tratam do conhecimento, de como se distinguem os tipos de conhecimento, como nós podemos ter conhecimento do ser e assim por diante. Quando a gente vai ler todos os autores fideístas, isto é, defensores da fé, no caso a fé católica, né, como sendo superior ou primeira em relação à razão, a gente vai encontrar justamente esse procedimento de começar com questões epistemológicas, né, que são os céticos fideístas, os céticos que querem usar o ceticismo para provar a fé. Eles falam, olha, a gente se engana nos sentidos, a gente não pode conhecer nada, portanto, e aí que é a diferença entre esses céticos que começam com a questão epistemológica e o Descartes, e a conclusão deles é, então, só nos resta a fé, né? Já que a gente não pode conhecer nada, só nos resta a revelação, só nos resta a fé, temos que seguir a fé e reconhecer que a razão é incapaz de nos dizer as coisas realmente importantes. O Descartes, ao contrário, usa o tipo de argumentação dos céticos sobre as limitações do nosso conhecimento, sobre o mundo exterior e assim por diante, para fundamentar positivamente o conhecimento e, então, mostrar que a gente pode conhecer pela razão as mesmas coisas que a gente conhece pela fé, tá certo? Não é, pelo menos não diretamente, dizer, olha, só a razão importa e a fé, a gente tem que seguir a razão e deixar a fé, tá? Descartes não é um iluminista. Descartes é um filósofo do século XVII francês que, no fundo, quer ter os seus livros adotados pela ortodoxia religiosa da época. As meditações metafísicas começam com uma carta ao reitor da Universidade de Paris, da Faculdade de Teologia da Universidade de Paris. Tá? Muito mais do que, digamos assim, separar razão e fé, Descartes quer, de certa forma, conciliá-las. Ele vai fazer isso justamente mostrando o poder da nossa razão e a capacidade que a nossa razão tem de não nos enganar e, portanto, nos revelar conhecimento, inclusive de Deus. Certo? Bom, vejam o que vai dizer, o Bonjour vai dizer em seguida. Entre os problemas filosóficos mais específicos que pela primeira vez aparecem, claramente em Descartes, estão o problema do mundo exterior, ou seja, como alegações sobre objetos materiais podem ser justificadas com base na experiência sensória, tá? Bom, é claro que não é a primeira vez que esse problema aparece, né? Claro que talvez a ênfase não seja a mesma, mas argumentos que dizem que a nossa percepção é ilusória e pode ser enganosa existem, a gente viu desde a antiguidade, desde Platão. E, finalmente, tá? Veja, o próximo é o famoso e o problema mente-corpo. Aí, outra, quando eu estava lá contando historinha do Descartes, né? Falando, olha, e parei. O outro clichê, né, que a gente tem, então, é esse aqui, que é o tal do dualismo cartesiano. Qualquer manual, qualquer raio de manual que vocês pegarem sobre história da filosofia, aqueles Descartes 90 minutos, né, ou sei lá o quê, vocês vão encontrar lá o tal do dualismo cartesiano. Bom, o problema do dualismo cartesiano, primeiro que ele não é um dualismo, segundo que ele não é cartesiano, né? Tem coisas que Descartes não disse. Descartes não foi o sujeito que inventou que há uma separação, uma distinção absoluta entre a alma e o corpo. Mais uma vez, se vocês leram Platão, se vocês leram Fédon, vocês podem encontrar isso. Se vocês lerem todos os filósofos medievais, vocês vão encontrar sempre a mesma tese que alma e corpo, né, são espírito e matéria, são substâncias distintas, tá? Mais uma vez, porque a gente chama isso de
dualismo cartesiano, pela influência e pelo impacto que o Descartes teve na história. Mas é uma atribuição retrospectiva, assim, do nosso ponto de vista, não no ponto de vista do Descartes, né? Tanto que, por exemplo, muito mais problemático do que o dualismo para os contemporâneos do Descartes é ou são os problemas relacionados à causalidade, por exemplo, no mundo físico, ou a relação entre Deus e os eventos no mundo físico, né? Que isso sim, eles tiram diretamente do Descartes, tá? Eu disse então que o dualismo do Descartes não é cartesiano, porque não foi ele que inventou isso, e também diz que não é um dualismo. Por que não é um dualismo, né? Bom, porque para Descartes, se a gente interpretar a tese dualista de Descartes como um dualismo, primeiro, ela é uma tese metafísica, uma tese que diz que existem duas substâncias, uma substância extensa, a matéria, e uma substância pensante, né? Espírito, alma, como vocês quiserem chamar. Tá? Ela não é uma tese em filosofia da mente, ela é uma tese em metafísica. Tá? Agora, Descartes também vai dizer, primeiro, que o ser humano, né, e por isso que tem uma antropologia cartesiana que tem que ser compreendida, ele é feito da união substancial, da união indissociável entre alma e corpo. Né? Do mesmo jeito que lá no Aristóteles é o sínolo, né, a união entre forma e matéria que faz a unidade que é o ser humano, aquilo que faz a unidade que é o ser humano, para Descartes, é a união entre corpo e alma. Né? A gente vai ver que tem argumentos em que o Descartes se imagina como sendo apenas uma alma pensante, apenas um ser pensante sem corpo. Bom, mas para depois voltar a dizer que ele tem que reconhecer que ele tem um corpo e que tem uma união entre ambos, né? Então, o dualismo cartesiano não é essa separação radical, primeiro. E segundo, é um trialismo, se vocês quiserem chamar assim, tá? Porque para Descartes, a tese metafísica não é que eles têm duas substâncias, matéria e espírito, mas existem três substâncias, né? Matéria, espírito racional, humano, pensante, dos anjinhos e assim por diante, e Deus, né? Deus é uma substância diferente, né? Tanto da matéria que compõe o mundo, quanto da alma dos seres humanos, quanto do espírito dos seres humanos, né? Então, são três substâncias de Descartes, tá? Então, não tem dualismo cartesiano, tá? E outra coisa, assim, vocês vão ver, né, que na seleção do Bonjour, todos esses caras modernos estão preocupados basicamente com conhecimento. Mas, na verdade, a gente pode ler todos eles como estando também preocupados, ou partindo, pelo menos, da tentativa, do desejo de desenvolver teses metafísicas, de apresentar uma visão metafísica completa do que é o mundo. Tá? A gente pode dizer, inclusive, que todos os autores modernos, de certa forma, cada um deles desenvolve suas ideias básicas em torno de uma certa concepção de substância. Tá? Descartes vai dizer, nessa leitura, vamos adotar a leitura, né, comum do Descartes, então, que existem duas substâncias, espírito e matéria. Os empiristas, por exemplo, Hume, irão dizer que o Locke vai dizer, olha, a substância é um conceito meio complicado, eu sei que tem, mas não tem muito como provar, e vai deixar de lado. Ele vai dizer, olha, é uma coisa meio complicada, melhor não meter nesse vespeiro, né? Mas ele discute o problema. O Hume vai dizer, olha, a única substância que existe é a matéria, né? O Berkeley vai dizer, é o famoso idealismo do Berkeley, né? Vai dizer que a única coisa que existe é espírito. Bom, a gente tem essas possibilidades, né? Uma substância, né? Duas substâncias, ou ainda infinitas substâncias. Quem também defende que há uma única substância? Spinoza, né? Se a gente pega os três grandes racionalistas, também coisa manual, mas os três grandes racionalistas, né? Descartes, Spinoza e Leibniz, né? Descartes, duas substâncias, Spinoza, uma única substância, monismo, e Leibniz, infinitas substâncias, né? Tudo é composto de uma quantidade infinita de mônadas, né? Onde cada uma delas é um reflexo do universo infinito, né? Terceira possibilidade, então, infinitas substâncias. São teorias metafísicas, tá? Bom, dito isto, tá? Que a gente tem que ler os filósofos para ver o que eles disseram de fato e não confiar naquilo que dizem para a gente que eles disseram, vamos passar ao texto, vamos começar a ler as meditações. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas,
angústias. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E veja, para vocês se convencerem, né, de que a gente não está tão, obviamente, em território epistemológico ainda nos modernos, né, basta vocês lerem o título completo das meditações, né, que eu vou ler aqui para vocês. Meditações concernentes à primeira filosofia, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas. Né? São meditações metafísicas que tratam do que? Dessas três substâncias: a existência de Deus e a alma e o corpo do homem, a distinção real entre a alma e o corpo do homem, que depois se tornam também união substancial, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o momento cético do Descartes, todo o questionamento das meditações, ele tem uma função meramente propedêutica, tá? E depois tem que ser superado, e os interesses do Descartes são provavelmente mais metafísicos e físicos do que propriamente epistemológicos. Aquilo com que Descartes está preocupado é, sobretudo, estabelecer de modo adequado as relações entre física e metafísica, entre uma certa concepção do universo e a explicação mecânica, né, mecanicista que é possível dar desse universo, né? Por isso, por isso a gente tem uma diferença grande e importante em relação àquilo que vinha antes, né? Porque os filósofos anteriores não partiam dessa associação íntima entre a ciência estilo moderno, nessa experimental, e a filosofia. O modelo de ciência antes da modernidade vocês se lembram, a matemática, e talvez, em um certo momento, lá na escolástica, a teologia, concebida de certo modo preciso. Para os modernos, o modelo de ciência, ou a ciência que interessa, passa a ser a física. E a física é entendida, sobretudo, como mecânica e mecânica celeste, né? Movimento dos corpos aqui e movimento dos corpos celestes, tá? Então, veja, Descartes vai começar a sua meditação, primeiro, acerca das coisas que podem ser postas em dúvidas. A primeira coisa importante aqui é que se trata de uma meditação, tá? Não é um tratado, não é uma suma teológica, não é qualquer coisa dessas. Não é um ensaio, não. Como é um discurso, como é o discurso do método, são meditações, tá? Tem muita discussão para saber qual é o modelo de Descartes para pensar isso, tá? Provavelmente é um certo tipo de literatura do começo do cristianismo, né? Literatura escrita em latim. O Gaukroger trabalha um pouco isso, tá? Mas os modelos são as meditações, e que são, então, textos que têm uma origem religiosa. Meditações nas quais as pessoas buscam a Deus, ou buscam a verdade, ou buscam a iluminação, tá? E o que o Descartes faz aqui é justamente uma jornada na qual as pessoas, o leitor, junto com o meditador, que é o Descartes, né, vão passar por essas meditações, fazer as mesmas meditações, fazer a mesma jornada que o Descartes faz, tá? E vocês podem ler, e na verdade é para ser lido em 6 dias, o texto do Descartes. Vocês podem ler em 6 dias, são 6 meditações, uma por dia, porque o Descartes faz assim, né? No final de cada meditação, ele fala, agora estou cansado, deixa eu descansar, amanhã a gente recomeça, né? Fazer filosofia cansa. Bom, vamos ver o que o Descartes fala aqui para a gente, então, no final. Diversos anos se passaram agora, desde que primeiramente percebi o quão numerosas eram as falsas opiniões que eu, na minha juventude, tomei por verdadeiras. E assim, quão duvidosas foram todas aquelas que eu, subsequentemente, construí sobre elas. Então, percebi que uma vez em minha vida eu tinha de derrubar por terra todas as coisas e começar novamente, desde os fundamentos originais, se eu quiser estabelecer qualquer coisa de firme e duradouro nas ciências. Tá? Bom,
Esses trechos iniciais eu vou ler um pouco mais rapidamente, né? A gente não precisa esmiuçar tudo que tem de interessante aí. Mas, bom, o que o Descartes está dizendo, olha, eu recebi, eu acreditava em coisas que depois se revelaram que não eram verdade, tá? É claro que ele está aqui pensando principalmente em verdades, por exemplo, em tese, em teorias, por exemplo, da física medieval, que depois ele se mostram adequadas, e assim por diante. Mas a gente não precisa ir tão longe, a gente simplesmente tem que reconhecer, né, que há coisas nas quais a gente acreditava que a gente sabe que não são mais verdadeiras, né? Por exemplo, Papai Noel, tá? Bom, agora vejam outra coisa interessante que aparece aí no Descartes, que a gente já conhece muito bem. Percebi que, uma vez em minha vida, tinha que derrubar por terra todas as coisas e começar novamente desde os fundamentos, tá? É o tal do modelo fundacionalista, tá? E a metáfora do edifício vai aparecer daqui a pouquinho no texto do Descartes, né? O conhecimento é algo que se constrói a partir de princípios ou bases, né? Teses fundamentais, inabaláveis, absolutamente certas, e que, então, garantem a solidez do resto do nosso conhecimento, tá certo? O modelo fundacionalista aparece aqui já nas primeiras frases das meditações. No entanto, a tarefa parecia enorme. Eu estava esperando até que atingisse um ponto em minha vida que fosse tão oportuno, blá, blá, blá. Eu era muito novinho, agora estou mais maduro, posso fazer isso agora. E vamos lá. Para o final desse parágrafo. De acordo com isso, eu hoje libertei apropriadamente o meu pensamento de todas as preocupações, assegurei para mim mesmo um período de calma, tranquilidade, e estou retirando-me em solitude. Finalmente, aplicar-me-ei de forma séria e sem reservas a essa demolição geral das minhas opiniões. Tá? Mais uma vez, demolição, qual é a metáfora? É difícil, a casa que a gente vai destruir, né? Agora o Descartes vai chegar com a sua bola de destruição, né? Para demolir o edifício do saber estabelecido. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode quebrar o edifício inteiro, mas obviamente seria muito trabalhoso. E é isso que ele vai dizer agora. Como é que ele vai fazer então? Bom, contudo, para levar isso a termo, não precisarei mostrar que todas as minhas opiniões são falsas, o que talvez seja algo que eu jamais poderia realizar. Todavia, a razão agora me persuade de que eu deveria retirar o meu sentimento, não menos cuidadosamente das opiniões que não são completamente certas e indubitáveis do que eu faria daquelas que são claramente falsas. Nossa, a opção aí está meio... não está muito amistosa, tá? O que ele está dizendo aí? Está dizendo, olha, é claro que se eu pegasse uma a uma as minhas opiniões, eu ia levar anos para rejeitar todas elas. Então, eu posso rejeitar todas se eu encontrar nelas uma razão, por mínima que seja, para duvidar, tá? Se vocês pegarem a edição dos Pensadores do Descartes, se vocês pegarem o Guerron, né, o Descartes segundo a Ordem das Razões, vocês vão ver que ele chama a dúvida do Descartes de metódica e hiperbólica. Por que ela é metódica? Bom, ela é metódica porque ela tem um caminho, ela segue um caminho que tem um certo propósito, que busca um certo fim, né? Ela faz parte, então, desse processo de estabelecer uma verdade primeira, tá? Mas ela é também hiperbólica. O que significa hiperbólica? O que é uma hipérbole? Hipérbole, vocês se lembram, é uma figura de linguagem na qual a gente exagera, né? Nossa, eu comi um caminhão de batata frita, né? Eu recebi 300 mil parabéns no meu aniversário, né? A hipérbole, a gente exagera. E por que a dúvida ela é hiperbólica? Porque a gente vai exagerar a dúvida. A gente vai levar ela até o seu grau máximo. Então, isso é um procedimento que tem um caráter metodológico também. Então, qual é o processo, qual é a ideia do Descartes? O de Descartes é essa. Se eu tiver a menor razão que seja, uma razão que normalmente não me faria duvidar deste tipo de conhecimento, eu vou colocar em dúvida a totalidade deste tipo de conhecimento.
Por quê? Porque a possibilidade de que eu me engane já é suficiente para admitir que eu posso estar enganado. A possibilidade garante que eu posso estar enganado. E como, então, eu estou exagerando, eu estou transformando a dúvida em dúvida hiperbólica, isso é suficiente para colocar em dúvida tudo. Então, por exemplo, não preciso colocar em dúvida a totalidade do meu conhecimento, do conhecimento que eu tenho pelos sentidos, né? Não preciso colocar em dúvida que esta aqui é uma caneta, de que tem um gato aqui atrás, né? O gato não está aparecendo, tem um gato aqui atrás, né? Bom, não preciso colocar em dúvida tudo isso. Se eu colocar em dúvida o conhecimento que vem dos sentidos, então todo o conhecimento derivado dos sentidos, qualquer que seja ele, no passado, no presente e no futuro, está sob o signo da dúvida, tá? E é justamente, então, isso que ele explica aí. Por essa razão, bastará, para a rejeição de todas essas opiniões, se eu encontrar em cada uma delas uma razão para duvidar. Se eu tiver uma razão, por menor que seja, eu posso, então, colocar todo esse tipo de conhecimento em dúvida. E, portanto, nem preciso passar por cada opinião individualmente uma tarefa que não teria fim. Em vez disso, vejam só, mais uma vez, o nosso fundacionalismo. Já que destruir os fundamentos fará com que tudo o que foi para cima, construído sobre eles, se desmorone por sua própria conta, atacarei diretamente aqueles princípios que dão suporte a tudo que uma vez, na qual uma vez acreditei, tá certo? Então, veja, a gente tem aí o Descartes conscientemente trabalhando com o modelo fundacionalista, que, como vocês veem, como vocês viram, como vocês se lembram, vem desde Platão, do Aristóteles, do Euclides e assim por diante. O primeiro objeto, então, de dúvida é o conhecimento que vem dos sentidos. Certamente, tudo que eu tinha admitido até agora como maximamente verdadeiro, eu recebi ou dos sentidos ou através dos sentidos, tá? Essa distinção é importante, não vou entrar nela, tá? Mas é uma diferença entre você receber algo dos sentidos e receber através dos sentidos, tá? Por exemplo, os sentidos me dão uma buzina. Eu recebo dos sentidos o som de uma buzina. Mas através dos sentidos, ou seja, a partir deles, utilizando eles, eu sei que existe, por exemplo, uma ambulância passando na rua, né? O meu conhecimento do som é um conhecimento dos sentidos, vindo diretamente dos sentidos. O conhecimento de que aquilo que está passando na rua fazendo barulho é uma ambulância, é um conhecimento que não é dos sentidos, mas que é através dos sentidos, tá? Bom, entretanto, percebi que os sentidos são, às vezes, enganosos. E é um sinal de prudência jamais depositar nossa confiança completa naqueles que nos enganaram sequer uma vez. Daí o caráter hiperbólico da dúvida, tá? Se me enganou uma vez, então eu posso considerar que está sempre me enganando. Embora, aí ele vai começar a discutir o caso dos sentidos, tá? E veja, mais uma vez, né? Ele não está preocupado com o conhecimento do mundo exterior, né? Ele começa a pensar sobre o conhecimento pelos sentidos, porque o conhecimento pelos sentidos é aquele que preenche mais diretamente aquele primeiro na nossa experiência. Mas aquilo com que ele está preocupado e aquilo cuja verdade ele quer estabelecer é o quê? Lembra-se do começo, né? Aqui, não sei se vocês veem o meu marcador aqui, né? Ó. Estabelecer qualquer coisa de firme e duradoura nas ciências. Onde? Na matemática, na física, tá? E não garantir o meu conhecimento do mundo exterior, tá certo? Bom, e aí ele vai começar, então, a discutir o caso dos sentidos, né? Embora os sentidos, de fato, às vezes nos enganem quando se trata de coisas muito pequenas, distantes, ainda há muitas outras questões acerca das quais simplesmente não se pode duvidar, ainda que sejam derivadas dos mesmíssimos sentidos, né? Ele está, vejam só,
As meditações são, se vocês quiserem, um diálogo interior, onde o Descartes, ao mesmo tempo, formula hipóteses, lança ideias e formula objeções possíveis a essas ideias, como se fosse o interlocutor que está dialogando com ele. Tá? Então, ele está dizendo, olha, tudo bem, seu Descartes, mas tem coisas que eu não vou colocar em dúvida, tá? Por exemplo, que eu estou aqui sentado próximo ao fogo, vestindo o meu hobby, né? Meu roupão de inverno, que estou segurando essa folha de papel nas minhas mãos e coisas semelhantes, né? A gente não duvida da nossa experiência imediata do aqui e agora. Descartes lá na sua casa na Holanda, né? Nós aqui na nossa casa em Guarapuava, Pinhão, Palmeirinha, ou sei lá onde é que vocês estão, tá? A gente parece não poder duvidar disso. Mas sob quais razões alguém poderia negar que essas mãos e esse corpo inteiro são meus? Tá? Vejam, ele não começa, mais uma vez, o primeiro objeto da reflexão não é o mundo externo, não é a existência do mundo externo. É a existência do meu próprio corpo, né? Que não parece ser a mesma coisa que a existência do mundo externo, tá? A menos, e vejam só, agora uma coisa interessante, para vocês que gostam das coisas mais moderninhas, vejam uma passagem interessante aqui, que as pessoas têm que prestar atenção. Se eu fizesse isso, diz Descartes, eu seria igual aos loucos, a menos talvez que eu fosse me igualar aos insanos, cujos cérebros são prejudicados por um tal vapor incessante de bile negra, que insistem continuamente em dizer que são reis quando são paupérrimos, ou que estão vestidos em robes de cor púrpura quando estão nus, ou que têm cabeças de barro, ou que são cântaros, ou que são feitos de vidro. Porém, tais pessoas são loucas, e eu não pareceria menos louco se eu fosse considerar o comportamento delas como um exemplo para mim mesmo, tá? Bom, você pode estar se iludindo, você pode estar se enganando, porque você pode estar delirando. Por que eu não posso aceitar o argumento do delírio? Porque o argumento do delírio é o argumento da loucura, é a desrazão, tá? Na História da Loucura, o Foucault tem uma passagem na qual ele analisa justamente esse exemplo do ser feito de vidro, ser feito de barro, ser feito de vidro, ser um cântaro, né, que é um jarro de água, e assim por diante, né? E ele analisa justamente o fato de que o Descartes descarta, com o perdão do trocadilho terrível, tá? Essa loucura como sendo algo totalmente outro, totalmente fora do ser humano, totalmente fora do homem, né? Que é um animal racional. Se a loucura é a ausência de razão, o homem louco sequer homem é, porque lhe falta aquilo que define o próprio ser humano, né? Bom, aí começa então uma série de argumentos que o Descartes vai desenvolver para convencer o leitor a passar por esses graus da dúvida, tá? E esse convencimento, ele é teórico, ele é filosófico, né? Ele exige, né, que o leitor também entre, digamos assim, no joguinho do Descartes. Tem vários críticos do Descartes, só um minuto. Tem vários críticos do Descartes que vão dizer, olha, a dúvida do Descartes não serve para nada, porque ele não é sincero, não dá para a gente duvidar de tudo, tá? Por exemplo, o Charles Sanders Peirce, que é um filósofo pragmatista americano, muito importante, vai desenvolver toda uma crítica do Descartes que fala, olha, é impossível duvidar de tudo como Descartes quer que a gente duvide. Bom, mas o que o Peirce está esquecendo é que, desde o começo, o Descartes assume esse caráter, então, metódico e exagerado, hiperbólico da dúvida. Não se trata da gente se convencer de fato e começar a imaginar que nós não existimos ou que o mundo externo não existe, mas se trata de passar por essa experiência de pensamento para que a gente possa, de fato, descobrir aquilo que é certo, tá? Tem uma função
metodológica, não é uma função psicológica ou que ele está querendo incutir em nós, tá? Descartes não quer deixar as pessoas loucas duvidando de tudo. Descartes quer que a gente faça esse exercício para que a gente possa garantir o conhecimento. Só um segundinho, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui. Só um segundo, 2 segundinhos. Desculpa, gente. Crianças berrando, eu fico desconcentrado. Vocês não ouvem, mas eu ouço e me perco. Às vezes me perco no que eu estou falando, porque ouço um barulho aqui. Voltando. Então, Descartes sabe, né? Descartes quer simplesmente que a gente reconheça o caráter metódico e hiperbólico dessa dúvida. Essa dúvida é uma função teórica, ela não tem uma função prática. Descartes não quer que a gente fique nem iguais aos loucos, nem duvidando de tudo e colocando em dúvida a existência do nosso próprio corpo. Tá? Bom, vamos voltar ao texto. Tudo bem, gente? Vocês, por favor, me interrompam, tá? Para perguntar, porque senão eu vou falando. Eu, assim, estou muito ansioso, né, para que termine logo esse nosso, não o ano letivo, mas o ano de 2021, porque a gente volta presencialmente e é muito mais, rende muito mais a gente ler o texto com todos vocês em volta, né? Eu posso exigir, olhar para a cara de vocês e pedir, e aí, o que você está entendendo disso? Me explica, né? Bom, aqui na frente do computador não dá para fazer isso, né? Bater na mesa aqui não dá muito resultado. Bom, fechando minha digressão, vamos voltar então ao texto lá onde a gente tinha parado. Deixa eu pôr isso aqui. Vamos lá. Então, o que ele vai começar a fazer é desenvolver uma série de argumentos, né, que vão, digamos assim, nos levar progressivamente a esse ápice, a esse máximo de dúvida, na qual a gente duvida de tudo. O que significa duvidar de tudo, então? Não significa, de fato, duvidar de tudo, né? Achar que nada é real e que a gente está vivendo na Matrix. Significa a gente ser capaz de colocar em dúvida aquilo onde há dúvida para encontrar a certeza, tá? A dúvida cartesiana tem uma finalidade que é garantir o conhecimento. A finalidade da dúvida cartesiana não é cética, ela é positiva. Tá? Guardem isso. Então, vamos voltar ao texto. Isso tudo estaria bem e em ordem se eu não fosse um homem acostumado a dormir à noite e experimentar nos meus sonhos as mesmíssimas coisas, ou até mesmo coisas menos plausíveis do que essas pessoas insanas fazem quando estão despertas. Tá? Então, o que Descartes fala? Beleza, você não quer me conceder, então, que você pode estar sempre enganado sobre tudo? Então, vamos pensar de um outro jeito. Vamos pensar no fato de que nós dormimos. Qual é o argumento aqui? O argumento começa. Bom, nós dormimos, tá? Vocês dormem, eu durmo, nós dormimos. Bom, não só nós dormimos, segundo a premissa do argumento, quando nós dormimos, nós sonhamos. Terceira premissa, quando nós sonhamos, sonhamos coisas muito estranhas, coisas mais estranhas do que, por exemplo, ser feito de vidro ou estar vestido de ouro, né? A gente sonha, não sei o que vocês sonham, mas imagina o seu sonho mais louco, né? Sonhando ser uma borboleta que era um sábio chinês, né? E isto, quando a gente está sonhando, a gente acredita fielmente que aquilo lá é realidade. Se vocês sonharem que estão lá em Game of Thrones ou no Harry Potter combatendo bruxos e dragões, vocês, enquanto estão lá no sonho, têm completa certeza disso. E é isso que ele vai dizer então. O quão frequentemente meu sono noturno persuade-me de que coisas costumeiras como estas
que eu estou aqui, vestido no meu roupão, sentado próximo à lareira, quando de fato estou despido na cama, né? Quando vocês sonham, por exemplo, que estão vendo aula de filosofia, né? Vocês estão deitados na cama e não estão vendo aula de filosofia. No sonho, a gente toma por verdadeiro coisas que não são verdadeiras, coisas que são ilusórias, coisas que são falsas. Por isso, então, o argumento do sonho, o começo do argumento do sonho, que é um argumento importante, então, do Descartes, um argumento importante dentro da epistemologia. O argumento do sonho visa reforçar, levar a dúvida sobre os sentidos um grau acima, tá? Agora, mais uma vez, a novidade do Descartes não é descobrir esses argumentos, é o uso que ele faz deles, tá? Vocês se lembram, lá no Mênon, lá no Teeteto, que o Platão já tinha usado tanto o argumento da dúvida sobre os sentidos, quanto o argumento do sonho, de que nos sonhos nós tomamos as coisas por verdadeiras. O que é diferente aqui no Descartes é a função que isso tem, tá? Em Platão, o argumento do sonho serve para descartar a confiabilidade de todo o conhecimento que vem dos sentidos, que vem da percepção. Em Descartes, o argumento do sonho serve para estabelecer um novo grau, um novo momento na dúvida. Serve para mostrar que nós podemos, de fato, duvidar, colocar em dúvida o conhecimento da experiência, tá? A função é diferente, tá? Tudo bem, gente? Bom. Então, começa aqui o famoso argumento dos sonhos, né? Ou tem vários argumentos dos sonhos, na verdade. Mas vamos ver um pouco aqui como é que ele começa essa historinha. Mas exatamente agora, bom, ele dá lá o exemplo de que está dormindo, blá, 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 eu vou pular um pouquinho para a gente ir um pouquinho mais para frente. Ops, pulei de página, desculpa, gente. Isso aqui para cá, que não me atrapalha tanto. Onde é que eu estava? Aqui. Então, a gente agora está na página 75, gente. Então, aqui nessa parte aqui, ele desenvolve o argumento do sonho, tá? A hipótese do sonho, e eu vou começar a ler, então, aqui lá do admitamos, que está um pouquinho aqui embaixo, tá? Olha aí no texto de vocês. Admitamos, então, em função do argumento, que estamos sonhando, e que tais particularidades como essas não são verdadeiras. O que eu estou sonhando não é verdadeiro. Blá, blá, blá. No entanto, pulamos umas linhas, estamos aqui agora, tá? No entanto, certamente se deve admitir que as coisas vistas durante o sono são, por assim dizer, como imagens pintadas que somente poderiam ter sido produzidas à semelhança de coisas verdadeiras, que, portanto, ao menos as coisas gerais, olho, cabeça, mãos e o corpo todo, não são coisas imaginárias, mas são verdadeiras e existem, tá? Se vocês olharem minhas aulas de filosofia moderna do ano passado, que eu também leio com a turma esse texto, tá? Mas com um enfoque diferente, lá, se eu não me engano, eu explico longamente a teoria da imaginação do Descartes, tá? Os modernos têm, lembre-se uma coisa que eu falei para vocês, tá? E eu com isso também já vou me encaminhando para o fim desse nossa primeira familiarização com o texto, tá? Os modernos, deixa eu até tirar aqui. Os modernos vão pensar o conhecimento e vão pensar, inclusive, o ser humano, é uma antropologia, uma epistemologia típica dos modernos, e isso vai até o Kant, e, na verdade, até o século XIX, no Hegel está presente, por exemplo, de certa forma. Os modernos vão pensar os seres humanos em termos de faculdades, né? Nós somos um ser que tem a faculdade de pensar, a capacidade de pensar, e a nossa capacidade de pensar, né? Ela tem
ela se divide em faculdades diferentes, né? Em coisas heterogêneas que ela é capaz de fazer. Então, eu tenho basicamente o entendimento, ou seja, a razão, a capacidade de pensar, né, que me diz que 2 mais 2 é igual a 4, que o todo é maior que a parte, e assim por diante. Eu tenho a sensibilidade, né, os meus sentidos, que me revelam o mundo, e eu tenho algumas outras faculdades complementares. Faculdade é a tradução, muitas vezes, de Kraft em alemão, ou de faculté, de capacidade, de power em inglês, tá? Que é chamado de poder, tá? Não pensem em faculdade como uma faculdade de letras. Né? Uma faculdade é uma capacidade de fazer algo, tá? Bom, nós temos faculdade de ser afetado pelo mundo externo, sensibilidade. Nós temos a faculdade de interpretar, de pensar o que é dado pelo mundo externo, de conhecer racionalmente, que é o entendimento, a razão, ou o espírito, ou o engenho, tem vários nomes diferentes, mas razão, tá? Nós temos também a vontade, né? Que é uma outra faculdade diferente, que é diferente da sensibilidade. A sensibilidade é passível, eu recebo as coisas. Na vontade sou eu que projeto, desejo as coisas. A vontade depende de uma ação, né? Ou pelo menos pode promover uma ação do ser humano. E, finalmente, uma quarta faculdade que normalmente aparece é, então, a imaginação. A imaginação é diferente tanto da razão, que é a capacidade de distinguir a verdade do falso, quanto da sensibilidade, que é a capacidade de ser afetado pelo mundo externo. A imaginação é justamente concebida pelos modernos como sendo a capacidade de formar, e aí a palavra tem que ser tomada no sentido mais literal, imagens, quadrinhos mentais a partir daquilo que eu recebi pela experiência. Então, por exemplo, quando eu olho uma xícara e depois a xícara não está mais aqui, mas eu lembro dela, eu lembro da cara do Homer Simpson comendo uma rosquinha, tá? Quem faz com que isso esteja presente na minha mente não é a minha razão, tá certo? Não é também a minha memória diretamente, tá? Mas é a minha imaginação que produz uma imagem do objeto quando ele não está mais presente, o objeto está presente, eu tenho a sensibilidade me dá ele. O objeto não está mais presente, eu imagino ele, é a imaginação que me dá essa ideia, essa representação do objeto. E os modernos concebem a imaginação exatamente assim. Nós formamos quadrinhos mentais das coisas, seja das coisas físicas, seja também através de representações de conceitos, tá certo? Então, quando Descartes fala da imaginação, quando os modernos falam de imaginação, eles estão pensando nesse sentido muito específico de imaginação, tá? A gente tende a conceber imaginação, a associar imaginação com, por exemplo, criatividade, criar coisas novas a partir do nada, ter uma ideia brilhante, né? Ah, o cara tem uma baita imaginação, né? Mas, para os modernos, a imaginação não tem essa ideia de criatividade. Você jamais pode produzir alguma coisa nova pela sua imaginação. Tudo que a imaginação faz é rearranjar, recombinar coisas que já estiveram presentes na minha mente, e particularmente, então, as coisas que já estiveram presentes na minha mente pelos sentidos. Então, a conclusão a qual Descartes vai chegar é, olha, parece que como eu crio essas imagens a partir do que é dado, as imagens das minhas mãos, do meu rosto e assim por diante, em algum momento elas têm que ter sido dadas na experiência, né? Mesmo que eu esteja sonhando agora, parece que deve existir um momento no qual eu não estava sonhando e no qual eu recebi e formei essas imagens. Então, isto, por exemplo, esse senso de coisas, mãos, cores e assim por diante, não pode ser colocado em dúvida. Mas o que o Descartes vai fazer vai ser justamente colocar em dúvida. E aí vai aparecer um argumento, então por isso que eu vou parar aqui
de ler, tá? Mas vou parar de ler e dar uma tarefa para vocês lerem, tá? Ele vai agora começar a explorar, desenvolver esse argumento do sonho, tá? E tem muita discussão para saber o que esse argumento do sonho pretende provar, tá? Para mim, a única coisa que esse argumento pretende provar é que não há critérios suficientes para distinguir o sono da vigília. Ele não pretende provar que nós estamos sempre sonhando. Ele pretende provar que em qualquer momento eu poderia estar sonhando. Eu não seria capaz de distinguir a realidade da ilusão ou do sonho se naquele momento eu estivesse sonhando. Ou seja, como eu leio o argumento tem a ver com critérios para distinguir ilusão e realidade, ou sono e vigília, tá? Mas eu vou pedir, então, para vocês que leiam o resto da primeira meditação, tá? Mas presta atenção, sobretudo, no argumento que começa... deixa eu mostrar o texto de novo para vocês lerem, tá? Que começa aqui, a página 75, logo embaixo dessa nota 4, né? Que é um admitamos, tá? E não é um admitamos. A tradução do Bento Prado Júnior, do Jacob Ginsburg, é melhor porque ela coloca um suponhamos. Isso aí é uma suposição, é uma hipótese para fins de argumentação. É um se tal coisa, o que acontece, né? E aí, esse se vai levar a gente a concluir que não há critérios para distinguir a realidade da ilusão ou sono da vigília. Mas eu quero que vocês leiam, né, esse argumento e vejam se vocês concordam, se vocês acham que é uma coisa diferente. Será que o Descartes está querendo convencer a gente que a gente está sempre sonhando e que, portanto, a gente pode estar vivendo para sempre em um mundo de ilusão, como aquele da Matrix? Tá? Eu vou dizer que não. Tá? Aquilo que mais se aproxima de argumentos desse tipo aparece só depois, quando a gente tem lá os argumentos do gênio maligno e assim por diante. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Leiam, terminem de ler essa primeira meditação e tentem entender e ver que interpretação vocês dão para o que o Descartes quer fazer com esse argumento que começa aqui, então, admitamos, que é o famoso argumento do sonho. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo, professor. Dúvidas, perguntas, angústias? Alguma reflexão sobre o tricampeonato da Libertadores do Palmeiras? Não? Então tá bom. Então vamos ficar por aqui. Acho que a gente tem mais uma ou duas, vamos ter mais um ou dois encontros ainda antes do final de ano, tá? E então vamos entrar de cabeça no Descartes, e aí espero que a gente volte depois, né, em janeiro, e continue o Descartes em sala de aula, que será mais dinâmico e divertido, tá? Porque senão eu fico falando para telinhas, vocês ficam olhando uma telinha, todos nós nos cansamos mais do que precisa, ok? É isso, gente. Então, ficamos por aqui por hoje, até semana que vem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, me manda mensagem, tá? E se cuidem, até semana que vem.